Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Brenda Marques, hoje eu vou estar iniciando mais um vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o processo de ter meu filho. Como foi que tudo começou, o que aconteceu. No último vídeo eu comentei com vocês que meu filho era meu milagre e hoje eu vim explicar o porquê que eu disse que meu filho é o meu milagre, tá? Então, pessoal, eu já tinha um tempo com o meu esposo, casada com o meu esposo, e eu tomava anticoncepcional. Eu tomava o de 3 meses, a injeção de 3 meses. E depois de um período tomando a injeção, decidimos ter um filho. Decidimos que eu ia parar de tomar a injeção para a gente tentar um filho. E foi o que aconteceu. Eu parei de tomar a injeção e fiquei durante um ano tentando engravidar. Fiquei durante 9 meses, na verdade, sem menstruar, sem um período menstrual, por conta da injeção que ainda estava no organismo. Após os 9 meses, a minha menstruação desceu normal, mas eu não engravidava. E aí eu ficava sem entender o motivo, porque eu não estava engravidando. Tanto que chegamos a um consenso no período do nosso casamento de que a gente iria procurar um especialista para saber o que estava acontecendo, se o problema era comigo, se o problema era com meu esposo. E aí sentamos, conversamos, decidimos que iria em um médico para poder a gente fazer um exame para saber o que estava acontecendo. E dentro desse período que a gente resolveu ir no médico, eu lembro que eu estava trabalhando, depois de um tempo eu saí do trabalho. Logo uns 3 meses depois eu acabei saindo do trabalho, porque a empresa que eu trabalhava acabou falindo. E eu estava na praia, eu e meu esposo e um casal de amigos, que hoje são meus compadres. Tava na praia com eles e aí meu compadre virou pra mim, pro meu esposo e disse assim: o que falta pra vocês hoje é um filho. Mas a gente já estava tentando ter um filho. E isso era coisa minha e dele, era só eu e ele que sabia. E aí eu olhei para meu compadre e disse assim: mas talvez eu seja estéril, talvez eu não possa ter filho. Eu acho que o problema sou eu. Enfim, passou. Eu lembro que eu orava a Deus, eu pedia muito a Deus para Deus realizar esse sonho que a gente tinha de ter o nosso filho. Eu chorava, eu botava a mão na minha barriga, eu dizia a Deus que eu cria que eu iria engravidar. Eu lembro que minha irmã me chamou para ir em um culto na igreja dela para fazer uma visita. E aí eu decidi ir para esse culto. Fui pro culto no intuito já pedindo a Deus, para Deus ele me dar uma resposta referente a isso. E fui. Chegando lá na igreja, assisti o culto certinho. Quando eu tava no finalzinho do culto, a missionária que estava dirigindo o culto me chamou. E aí, nesse momento que ela me chamou, eu já sabia que era Deus que iria me responder. Eu já tinha no meu coração isso. E ela me chamou, ela disse pra mim assim que ele tinha visto as minhas orações. Desculpa, gente, se eu me emocionar, porque é muito forte, eu não tenho como não se emocionar. Ele disse que tinha ouvido minhas orações, que eu era estéril, eu não sabia realmente, eu só desconfiava. Ele disse que algo que impedia. Oi, meu filho, só um minuto que meu filho quer falar comigo, rapidinho. Então, gente, voltando ao que eu estava falando, e aí Deus usou ela para dizer a mim que ele estava contemplando o desejo do meu coração e que ele iria abrir a minha madre. Deus, ele disse que assim como Ana, ele abriu a madre de Ana para que Ana pudesse gerar o Samuel, assim ele faria comigo, que ele abriria a minha madre e eu iria ter meu filho, que eu iria engravidar. E ali naquele momento foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida. E eu cheguei em casa radiante, contando pro meu esposo que... Só um minuto, gente. Isso aqui é uma merenda? Desculpa, a gente tá tendo que cortar, é porque, sabe, né? Criança pequena é assim mesmo. Enfim,
Eu cheguei em casa radiante contando pro meu esposo que Deus ele tinha prometido que eu iria engravidar. E aí ficávamos esperando aquela ansiedade de quando seria, de como seria quando eu engravidasse, que Deus já tinha prometido. E aí vocês sabem como é o ser humano, né? A gente acha que porque Deus prometeu, que tem que ser ali, naquela hora, naquele momento, e que não vai demorar. Mas nem sempre é assim. Para tudo tem um tempo. Mesmo Deus prometendo que Ele vai te dar, tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo tempo da gente. E aí eu vi uma colega minha que engravidou após isso. Ela engravidou. E aí eu vi, ela falou pra mim que engravidou e tal. Fiquei super feliz por ela. E depois essa irmã do meu compadre também engravidou. Apareceu grávida. Aí disse que estava grávida e etc. E aí eu fui questionar a Deus. Primeiro eu falei para meu esposo, nossa, Deus já me prometeu, mas olha bem, todo mundo tá engravidando, menos eu. E aí eu fui questionar a Deus, falei, Deus, todo mundo tá engravidando, Senhor, menos eu. Tô fazendo de tudo para engravidar e não acontece. Eu sei que o Senhor me prometeu, mas eu queria tanto, Senhor. E aí eu cobrava a Deus, e Deus em silêncio, porque Ele já tinha me prometido. E eu não tava sabendo esperar. Chegou um momento em que eu descansei meu coração. Eu coloquei no meu coração de que eu iria esperar o tempo de Deus. E foi o que eu fiz. E eu comecei a esperar o tempo de Deus. E aí, nesse período, meu esposo eu e meu esposo decidimos casar. Ele me pediu em casamento, porque a gente não era casado. A gente morava junto, mas não era casado. E aí ele me pediu em casamento, a gente começou a resolver tudo sobre o casamento. E eu que estava tendo que resolver a maioria das coisas por conta do trabalho dele. E já como eu estava sem trabalhar, então era mais fácil eu resolver. E aí eu correndo atrás para resolver tudo. Referente também à decoração, porque foi eu que fiz toda a decoração do meu casamento. Tava com minha cunhada na minha outra casa onde eu morava. Na minha casa não, né? Na casa onde eu morava, porque a casa era emprestada, não era minha. Mas enfim, tava lá onde eu morava. E aí com minha cunhada eu percebi que eu não tinha menstruado. Você vê que eu já tinha tirado tanto da cabeça de que eu queria e resolvi esperar no tempo de Deus, que na agonia de estar resolvendo tudo do casamento eu acabei esquecendo que minha menstruação não tinha descido. E aí eu peguei e falei pra minha cunhada, nossa, já tem uma semana que a minha menstruação tá atrasada. Ela, sério? Eu falei, eu peguei e mandei mensagem pro meu esposo, falei pra ele assim, amor, compra pra mim um teste de farmácia pra eu fazer amanhã, porque minha menstruação tá atrasada e agora que eu percebi. E assim ele fez. Ele chegou do trabalho já com o teste de farmácia na mão. Ele tava tão ansioso que ele queria que eu fizesse o teste de farmácia naquele momento. Só que teste de farmácia a gente tem que fazer com a primeira urina, porque é melhor. E também eu queria fazer uma surpresa pra ele, caso eu estivesse. Porque eu já tinha feito vários outros testes de farmácia achando que tava grávida e não tava. E era uma tristeza pra gente. Então eu não queria que ele se entristecesse mais uma vez, vendo que deu negativo, entendeu? E aí... E aí... a gente foi, dormimos. E aí, pessoal, dormimos, né? Nesse dia já com a ansiedade de que eu poderia ou não estar grávida. E aí, quando foi de manhã cedo, meu esposo ele levantou para trabalhar, ele já veio com o potinho e com a fitinha para eu poder fazer o teste. Só que eu disse a ele que eu não estava com vontade de ir no banheiro, mas mentira, eu queria realmente, se caso eu estivesse, fazer uma surpresa para ele. Aí ele foi trabalhar, quando ele foi trabalhar eu corri para mijar, que eu tava já me mijando. E aí fiz o xixi, quando eu coloquei o palitinho dentro do copinho, foi assim, surreal. E não demorou nada, subiu os 2 pontinhos de que eu tava grávida. Nossa, nesse momento eu me ajoelhei no chão lá da sala. E aí eu chorei tanto agradecendo a Deus por aquilo ter acontecido, por eu ter conseguido, pela promessa dele ter se cumprido na nossa vida. E aí eu já pensei em elaborar uma surpresa, tanto para meu esposo quanto para minha família, que todo mundo da minha família queria que eu engravidasse, né? Todo mundo da minha família almejava isso também. E aí
eu peguei na mão de uma colega minha um sapatinho, inclusive foi até o sapatinho rosa, que era o único que ela tinha, porque a dela era menina. E aí eu coloquei um coraçãozinho escrito parabéns papai, e um outro coração, parabéns vovô e vovó, que é o meu pai e a minha mãe. E aí fui na casa de meu pai e de minha mãe, e aí fiz primeira surpresa para eles, porque eles estavam em casa e meu esposo estava trabalhando. E aí foi aquela festa, todo mundo gostou, minhas irmãs estavam e pularam, gritaram, choraram junto comigo. E aí voltei para casa para esperar meu esposo. Meu esposo chegou, eu fiz a surpresa para ele, dei para ele a caixinha com um sapatinho, com o teste, dizendo parabéns papai. Também ele se emocionou bastante, ficou super feliz, super feliz. Tanto que a gente dormiu naquela noite até sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Sem saber se realmente era real aquilo, entendeu? Sabe quando você não cai a ficha de que aquilo tá acontecendo? Pronto, foi a gente. Naquele momento a gente tava assim. Minha gente, desculpa, mas tem uma pessoa aqui que tá furando, não sei o que, acho que é parede, acho que é uma furadeira. Se der pra ouvir no de fundo, ignorem, tá? Então, voltando, a gente tava, tipo, anestesiado, sem saber, no caso, sem saber se era real aquilo que estava acontecendo. E aí dormimos já planejando que a gente iria fazer uma transvaginal para realmente ter a certeza de que aquilo era verdade. E aí no dia seguinte, de manhã cedo, levantamos e antes dele trabalhar, ele foi comigo para eu fazer a transvaginal. Eu cheguei na clínica, eu expliquei, levei o teste, falei que tinha dado positivo e tal. E aí ela me pediu pra eu trocar, botar aquela roupa que bota. Deitei na maca. Assim que ela colocou, já deu logo pra ver. Precisa ver, era parecendo um grãozinho de feijão, assim, bem pequenininho, pulsando assim, ó, o coraçãozinho. E aí eu vi ele, tudo certinho, ouvi o coração. Aquela batida foi a melhor música que eu ouvi na minha vida. Foi a batida do coração do meu filho. E aí eu tava de 6 semanas. Eu ainda ia completar, acho que, se não me engano, 1 mês de gravidez. E pronto, aí começou a nossa saga. Eu corri atrás para poder fazer o pré-natal, tudo mais. E aí eu consegui o pré-natal e aí eu comecei a fazer o acompanhamento com o pré-natal. E aí fazendo todas as ultrassons, cada ultrassom era uma emoção diferente. Eu sentia que, nossa, eu tava não sei explicar, gente, eu tava tão feliz que... Aí fizeram um grupo no WhatsApp, minha família, de mundo rosa, mundo azul. E eu sempre dizia que meu mundo era azul. Desde nova, eu dizia que eu iria ter um filho. E meu filho já tinha nome, que era um nome de menino. Eu nunca tive nome pra menina. Não sei o porquê, acho que era um propósito mesmo de Deus na minha vida. Eu só tinha nome de menino. E aí eu dizia que era meu mundo azul e o pessoal dizia, não, meu mundo rosa e tal, aquela coisa. Com 3 meses, eu fui na clínica para poder fazer uma ultrassom. E aí a médica deu palpite. Mãe, me parece que é um menino. Eu falei, eu já sabia, doutora. Ela, mas pra gente confirmar, tem que fazer a morfológica, que é com 5 meses. E aí o coração, você sabe, né? Ficar esperando dar 5 meses para poder confirmar. E aí com 5 meses eu fui fazer a morfológica. Nossa, gente, o médico ele colocou o aparelhozinho na minha barriga e na mesma da hora ele tava com as perninhas assim toda arreganhada, com um pintinho duro. E era um menino. E o médico falou, mãe, ó pra aqui como é ousada, é um menino. Eu falei, já sabia, doutor. E naquele momento eu e meu esposo, a gente chorou bastante. Choramos, ficamos felizes. Cheguei em casa, tirei foto da ultrassom, botei no grupo, viu o que eu disse? Que era um menino e tal. E aí pronto, a gente começou a comprar tudo de menino, a gente começou a ganhar bastante coisa também. Graças a Deus, Deus colocou muitas pessoas boas na nossa vida. Minha mãe costuma dizer que meu filho ele tem um sangue bom. Minha irmã disse que ele é a cabeça de luz, ele é abençoado, porque misericórdia, o que foi desse menino ganhar coisa que não tá no gibi, gente. Pra vocês terem noção, só as fraldas dele, do chá de fralda dele, durou 2 anos. Agora a gente só tem 7 meses comprando fralda, porque ele já vai fazer 3 anos.
Duraram 2 anos a fralda de Lorenzo, para vocês terem noção. E aí, pronto, foi passando-se os meses, a barriga crescendo, o bebê evoluindo, e ele foi encaixando, até chegar o dia do nascimento. Que minha senhora, misericórdia, Jesus. Que dia, Senhor. Eu fiquei na maternidade 2 dias para parir Lorenzo. Foram 2 dias de luta para poder conseguir ter ele. E graças a Deus ocorreu tudo bem. Sofri muito. Sofri muito, gente. Sofri mesmo. Mas cada sofrimento valeu muito a pena. Muito a pena. Meu filho é a minha joia rara, é a minha vida, é meu tudo. É o presente que Deus me deu. É o presente que Deus deu para o meu esposo. E sem ele hoje a gente não é mais nada, né? E no próximo vídeo eu vou estar contando para vocês o meu relato de parto. Foram 48 horas de parto para conseguir ter essa criança. Vou tentar mostrar para vocês alguns videozinhos. Não vou poder mostrar tudo, porque minha irmã, ela gravou tudo do meu parto, mas ela gravou escondido, porque foi pelo SUS, mas ela gravou muito de frente. Então dá pra ver tudo, dá pra ver minhas partes, aí não tem como eu colocar todo esse vídeo. Mas eu vou mostrar um videozinho que eu tenho dele, quando ele sai, que bota ele aqui em mim, ele mamando, umas fotozinhas também vou estar colocando pra vocês verem. Eu vou pesquisar um pouco como é que faz isso, porque eu ainda tô aprendendo a fazer edição, tá? Mas eu vou estar fazendo pra vocês sim, tô me esforçando bastante pra tentar fazer um conteúdo bom pra vocês, viu? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu relato. Se vocês são tentantes, continue tentando, que uma hora Deus ele vai realizar o desejo do coração de vocês. Nada é impossível para Deus. Com Deus tudo, mas tudo dá certo. Basta a gente crer, confiar, entregar na mão dele e descansar o nosso coração. Eu demorei durante 1 ano para tentar engravidar, quando eu decidi que eu queria engravidar. E após 1 ano, foi que Deus ele me constituiu meu filho. E eu tive fé, eu esperei, eu acreditei que iria acontecer. E aconteceu. Hoje meu filho vai fazer 3 anos em agosto. E é o meu tesouro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Comenta bastante para que eu possa entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. O YouTube também entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e transmitir para mais pessoas, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!